Salve galera, seja muito bem-vindo, você que nos assiste pela primeira vez, né? Se você não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí no canal, clica no sininho e opção todas para você receber os vídeos que a gente tá fazendo, se você vai ser notificado assim que o vídeo estiver no YouTube, tá bom? E você que já assiste a gente, não esquece de pôr o joinha, então já coloca logo no começo para você não esquecer, tá bom? Deixa eu tirar essa máscara aqui, estou no intervalo aqui entre um consulta e outro no meu consultório. E ontem eu recebi uma notícia, né? E eu fiquei meio abalado e pensativo, né? Porque o objetivo é a gente pensar, refletir. Uma amiga minha de mais de 40 anos, no qual eu levei ela para o Evangelho, há mais de 40 anos atrás, eu dei aula para os filhos dela, os filhos tudo pequenininho, de colo, novinho, 3, 4 anos eu dava aula para eles, né? E a gente teve muitas alegrias junto. Ela foi minha aluna também e eu também aprendi muita coisa com ela. Me ajudou muito em conversa, em conselho, em orientação, como se fosse uma irmã. E eu lembro até que hoje, não sei se você lembra, eu não vou citar o teu nome, mas não sei se você lembra, que nós tratamos no seu consultório uma pessoa com 3 tipos de câncer, 3 ou 4 tipos de câncer, isso há 30 anos atrás, né? E sarou, né? E agora você me deu notícia ontem de estar com câncer no pâncreas, né? No baço, no pâncreas, por ali. E perdeu 14 quilos, tá? Então você já sabe que eu estou falando de você, né? Então esse vídeo eu estou fazendo para levar uma palavra para você, porque a Bíblia diz que palavras sábias elas são remédio para a carne, tá? E se é remédio, e não é droga, não é química, vai fazer o mesmo efeito que a droga, que a química, que também é remédio, só que sem efeito colateral, tá? Então, eu sou mais de uma palavra amiga. Então, eu quero lembrar que a gente é limitado. Nós temos 3 coisas. Tem coisas que só a gente pode fazer. Por exemplo, lavar o nosso traseiro, ir no banheiro, se alimentar, só a gente mesmo pode fazer pela gente mesmo. Tem coisas que as pessoas fazem pela gente, a gente nem conhece, mas tem gente trabalhando aí nas fronteiras para que a gente tenha paz, não tenha uma guerra no nosso país. Tem gente trabalhando para ter eletricidade, para ter internet, para ter água. E tem gente, e tem coisas que só Deus faz pela gente, tá? Então a gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Aquilo que os outros têm que fazer, a gente tem que aceitar. A gente não pode ser orgulhoso. E tem que reconhecer que nós dependemos, né? Nós dependemos de pessoas que a gente às vezes nem conhece. E aquilo que Deus tem que fazer, a gente também tem que aceitar. E tem que reconhecer e ser grato, tá? Então, aquilo que eu posso fazer é levar uma palavra, lembrar, né? Trazer a memória nossa, algo que possa nos edificar. A Bíblia diz que se a gente tiver que falar de alguma coisa, que fale em salmos, ou que fale palavras que edificam, né? Então, minha amiga, você que está passando por esse momento, eu quero te dizer, ou para você que está assistindo aí também, que não é essa pessoa especial, mas que está tendo um problema igual ou até pior, tá? A gente tem que procurar ver o que a gente tem, não o que a gente não tem. Por exemplo, nesse exato momento tem gente exprimida em um acidente de carro morrendo ensanguentado, tem gente sendo vítima de bala perdida, tem gente sendo vítima, os próprios filhos de estupro do próprio a marido ou o homem que ela escolheu para viver na casa dela. Então tem todo tipo de desgraça acontecendo. Mas tudo que vem a nós, a Bíblia diz assim, Deus não dá um fardo se não dá também a condição de você carregar. Maior do que aquele você não pode carregar. Ele dá um problema, dá também um escape. O diabo, ele faz questão de mostrar para a gente o problema. Mas a gente tem que tirar o foco do problema e olhar aonde está o escape. Se Deus dá o fardo, ele dá o problema e junto vem o escape, ou tudo bem, diabo, eu estou vendo o problema, eu estou vendo, estou sentindo na carne, eu estou sofrendo, eu estou perdendo peso, eu estou mal, mas aonde está o escape? Eu estou procurando o escape, porque o problema eu já tenho, tá? Então, eu peço a Deus que me dê sabedoria para levar uma palavra de encontro com a sua necessidade que possa te edificar, te ajudar. Primeiro,
Você tem que se sentir uma pessoa muito importante, porque a tristeza e a falta de autoestima abaixa o sistema imunológico. Então, nunca existiu ninguém com a mesma impressão digital que a sua. Não existe e nem vai existir. Então, eu tenho que saber que nós somos únicos. E uma obra de arte, ela é valorizada pela sua raridade. E se você é único, você vale muito. Uma outra coisa que valoriza muito uma obra de arte é a mão do mestre que o fez. Você não foi feito por Picasso, você foi feito pela mão do mestre que fez Picasso. Você foi escolhida por Deus. Antes mesmo de ser gerado no ventre da sua mãe, você foi chamado pelo teu nome. Até o teu nome foi influenciado pelo grande eu sou, pelo Deus que fez todas as coisas. E quando ele nos criou, ele disse: vamos dar ao homem poder e domínio sobre todo ser vivente da face da terra. Então, seja vírus, bactéria, fungo, seja o que for, seja o nome que for. O nome do grande eu sou é maior que todo nome. Não existe nome maior do que ele. A Bíblia diz assim: invoca-me. Todo aquele que me invocar, certo? Invoca-me e eu responder-te-ei. E tu me glorificará. Entendeu? Ele disse: todo que invoca o meu nome será salvo. E eu lembro, aos 16 anos, quando eu estava num caminhão com meu pai e meu irmão, aconteceu um acidente e eu lembrava dessa palavra. E quando eu vi que o caminhão ia tombar, eu disse: me socorre, Jesus. E eu fui salvo. Eu fui o único de 40 pessoas no caminhão que não tive um risco, não tive um hematoma. Meu pai morreu nos meus braços. Foi a primeira pessoa que eu vi morrer, um ser humano. Foi o meu pai. Morreu, eu tinha 16 anos, e ele morreu nos meus braços. O meu irmão, eu tive que prestar primeiros socorros, que tinha um facão enfincado nas costas. Eu tive que tirar o facão dele, prestar primeiro socorro nele. Estava fora de si também. E ajudei a socorrer todo mundo ali. Mas eu fui o único que não tive um machucado, uma lesão. Então, esse testemunho prova que quando você invoca o Todo-Poderoso, ele responde. E depois a gente vai glorificar o nome dele através do milagre. Tá? Então, não importa o que você está passando. A Bíblia diz, se eu não me engano, o endereço na Bíblia é Salmo 51, verso 15, ou 50, verso 10, eu não me lembro direito. Mas por ali está escrito assim: invoca-me na tua angústia, responder-te-ei, tu me glorificarás. Então, algumas Bíblias falam aflição. Não importa. A Bíblia diz: o justo ele sofre muitas aflições, mas ele clama e o Senhor o livra de todas. Então, às vezes, a Bíblia deixa bem claro que Deus ele repreende o filho que ama. E às vezes, se a gente está sofrendo, primeira coisa tem que na nossa mente: Deus me ama. Segundo, eu preciso me corrigir porque estou sendo repreendido. Então ninguém sabe se é uma repreensão, que no caso de Jó não era uma repreensão. Embora Jó, ele tinha medo de perder os filhos. Ele levantava de madrugada para sacrificar pelos filhos. Se porventura os filhos tivessem pecado contra Deus. Então, Jó ele falava: tudo que eu temia me sobrevinha. Então, ele estava sendo repreendido por causa do medo dele. Porque a Bíblia fala 365 vezes a palavra não temas. Então, o único temor que nós temos que ter é da ira de Deus. Então, deixa o medo de lado, levanta essa cabeça. A Bíblia deu um conselho, a palavra de Deus deu um conselho para Josué que é: põe-te de pé, ser forte, ser corajoso, ser valente, medita dia e noite na palavra desse livro, não te incline nem para a direita, fanatismo, nem para a esquerda, desviar, afastar-se de Deus, e eu serei contigo, e nada te deterá. Então, nada vai te deter se você colocar essas palavras em prática. Então, levanta-te. Para levantar não precisa ser fisicamente, mas é mentalmente, é dentro de você tem que estar de pé. A Bíblia tem uma passagem, o salmista escreveu lá: não te assentar com o pecador. Você pode sentar assim numa mesa com o pecador, numa cadeira, fisicamente, mas não é sentar, acomodar espiritualmente ou psicologicamente. Então, põe-te de pé psicologicamente, põe-te de pé espiritualmente, tá? Seja forte, seja mais valente que o valente, a Bíblia fala. Seja forte, seja corajoso, não tema, não tema. Eu sou teu Deus, eu te ajudo. O braço dele nunca vai estar encolhido, que não possa te atender. Tá? Medita na palavra de Deus dia e noite. Não te incline nem para o fanatismo e nem para o pecado. E Deus será contigo e nada poderá te resistir. O câncer não é nada perto do grande eu sou, do grande Criador. O câncer não é nada perto de nós.
que somos Deus. A Bíblia diz que nós somos Deus. E Deus é Deus dos deuses. Se nós não for Deus aqui na terra, Ele não vai ser Deus de ninguém. Ele é Senhor do Senhor. Nós temos que ser Senhor na nossa vida. Então, para você que enfrenta uma situação difícil, como um câncer, que é uma palavra de morte, talvez do próprio médico, ou talvez do próprio nossa imaginação, no nosso pensamento, porque o médico é uma pessoa que tem um pronome, doutor, especialista, esse doutor, a medicina, comprovou que você tem o câncer, tudo bem, já sabe que tem, tá? De que você viu alguém morrer, mas também você viu uma pessoa ser curada no seu próprio consultório, onde eu mesmo, você era cliente sua, e você me chamou para atender ela, porque você falou, eu não vou dar conta, e eu fui lá. Então você tem que acreditar no que eu estou falando para você, porque você viu com os seus próprios olhos, lembra? Então, para você que não me conhece, talvez você venha conhecer até essa mesma pessoa, quem sabe ela não vem dar um testemunho aí para glorificar o nome de Deus, e para levar uma mensagem para você que de repente está pegando uma carona nesse vídeo e tem um problema igual ou outra vez pior que o dela. Então, você sabe, você tem uma testemunha. Quantas pessoas você viu, você acompanhou a minha vida, o meu trabalho, o meu consultório, a minha academia. Então, levanta essa cabeça, tem muito bom ânimo, seja forte, seja corajosa, medita na palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita para dois tipos de pessoas, os chamados e os escolhidos. Chamado até o próprio Lucifer foi. Então ela é falada de uma maneira onde, ouvindo não me entenda, Jesus disse. Por que o senhor fala com parábola? O discípulo perguntou. Jesus disse, eu falo para que ouvindo não me entenda. Mas os discípulos de Jesus entendiam, porque ele explicava. Porque o Espírito se revelava, se manifestava. Então, ouça a palavra de Deus e medita nela dia e noite. Tá? Ouve a palavra de Deus e medita dia e noite. Não se incline para o fanatismo. Não se incline para a falta de crença. E Deus vai ser contigo. Tá? E mal nenhum poderá te resistir. Mal nenhum poderá te resistir. Nenhum. Nenhum mal pode te resistir. Se você colocar essa palavra em prática. Tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Tá? E compartilhe esse vídeo aí. Tem gente que pode estar precisando. Deixa Deus te usar, tá? E não esquece de colocar o meu joinha aí, tá bom? Obrigado, Deus abençoe vocês. Até o próximo, beijo.